Gente, antes eu só vou deixar já registrado aqui para quem vai assistir a gravação que essas aulas vão ficar disponíveis somente até sexta-feira, dia 8, tá? Esse conteúdo faz parte do meu conteúdo pago, tá bom? Ele faz parte do meu curso Realizando Desafios. Então, eu estou doando esse conteúdo aqui para vocês. Porém, agora, na sexta-feira, quem assistiu as lives e aplicou, ok. Se não aplicou, aí vai precisar ser aluno do curso para ter acesso novamente às gravações, tá? Então, só para vocês saberem que se tiver que assistir alguma aula passada, aproveita, assista o quanto antes, porque o conteúdo vai sair do ar na sexta. Outra coisa que eu quero te falar é que se você ainda não me segue no Instagram, eu mudei meu Instagram recentemente, era Realiza Nutri, e agora é Sara, com H no final, Oliveira.rn. saraoliveira.rn. Então me segue por lá, se você ainda não me segue lá. Sou muito ativa lá, posto muito conteúdo, não somente sobre desafios, mas sobre vendas em geral. E com certeza você ainda pode receber muita dica, muita coisa legal estando lá comigo, tá bom? Então vamos lá. Nas duas primeiras lives nós falamos sobre a etapa de planejamento, né? Nós falamos sobre por que realizar desafios, depois todos os passos que você precisa dar para realizar, né, fazer um grupo de desafios sair do papel. Então, nós falamos de toda a etapa de planejamento. E na última live, que foi quinta-feira passada, nós falamos sobre a criação do método, né? Então, você aprendeu como definir os temas do seu desafio, o que é necessário levar em consideração para escolher esses temas. Então, na aula passada, nós encerramos a etapa de planejamento e eu fiquei devendo colocar aqui um tutorialzinho sobre o formulário de inscrição, que também faz parte do planejamento, tá? Vou postar ainda essa semana um tutorial sobre como você pode fazer um formulário de inscrição para usar no momento da venda. É bom já deixar isso tudo pronto na etapa do planejamento. Quanto mais clareza, quanto mais coisas prontas você tiver, melhor, porque aí você vai para a etapa de vendas com mais tranquilidade, sem ter aquela tanto de coisa para fazer, né? Um monte de coisa na cabeça, preocupação. Então, quanto mais você fizer, melhor. Eu também fiquei devendo um tutorial do OBS para você aprender como que você faz as videoaulas, se você for usar o formato de vídeo para entregar o conteúdo do seu desafio, né? Então eu vou postar aqui essa semana também um tutorialzinho do OBS e também um tutorial sobre os meios de pagamento. Eu vou falar sobre o ChatPay, que é uma super novidade, inclusive vou entregar de primeira mão para vocês aqui. Sim, foram duas, Rosileia. Aí tá faltando esses complementos, né, que eu só citei nas aulas e eu vou fazer um vídeo mais aprofundado, separado, não na live, porque é coisa que eu preciso mostrar a tela pra apresentar. Vou fazer o tutorial e vou colocar aqui, tá? Que eu vou falar da ChatPay, que é uma ferramenta para receber pagamentos para grupos de desafios. Ela é exclusiva para grupos de desafios. E também o PagSeguro, que é a ferramenta mais conhecida, que a maioria da galera já usa, tá? Eu acho que é isso. Aí, então, eu postando esses tutoriais, você aprendendo a colocar tudo em prática, fica finalizada a etapa de planejamento. Aí a gente entra, então, para a etapa do lançamento, né? Que a gente vai começar, na verdade, com o pré-lançamento, que é o momento onde você vai atrair uma audiência e envolver a sua audiência no assunto que você vai propor o desafio. Para quê? Para que a pessoa já comece a se conscientizar do problema e começar a buscar a solução, tá? Então, na aula de hoje, vamos falar sobre lançamento. E aí, o que acontece? Esse pré-lançamento é uma etapa que precisa iniciar pelo menos 15 dias antes da data que você quer iniciar o seu grupo, tá? O que eu costumo orientar? O grupo de desafios, uma data boa para ele iniciar é até no máximo na terceira semana do mês. Por quê? Porque na primeira quinzena do mês é o melhor momento para vender. É o momento que as pessoas recebem dinheiro, que as pessoas estão comprando, estão gastando, né? A maioria das pessoas são assalariadas, então a primeira semana, a segunda semana do mês é legal para você fazer vendas. E a segunda e a terceira é legal para você iniciar o desafio. Então, como a gente está agora, por exemplo, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, são 4 de maio, né?
Então, vamos supor que você quer fazer seu lançamento ainda esse mês. Tá ok, porque essa é a primeira semana de maio, praticamente. E aí você vai fazer esse pré-lançamento de hoje até o final da semana, ou do início da semana que vem. Vai abrir as inscrições na próxima semana e na terceira semana de maio você dá início ao seu desafio, tá? Então, o melhor momento para você precisa ter em mente que o seu pré-lançamento, ele tem que começar 15 dias antes da data de início. Não adianta você querer começar um grupo de desafios, decidiu agora e já querer iniciar ele segunda-feira que vem. Pode dar certo? Pode, principalmente se você for uma pessoa bem ativa nas suas redes sociais, que já tem uma audiência, que tá ali, né, consciente do problema, consciente da solução que você entrega e buscando por isso. Caso contrário, se você vai começar esse movimento, eu recomendo fortemente que você tenha, deixa eu arrumar minha cadeira aqui, que você tenha um prazo de pelo menos 15 dias, tá? Quanto mais você se relacionar com sua audiência antes de iniciar as vendas, melhor. Por quê? As pessoas só compram de quem elas confiam, tá? E se você não é muito ativa, não tem o hábito de se relacionar, quando eu falo relacionar, não é fazer post não, porque post de foto e conteúdo é uma coisa, você está informando as pessoas, né? Você está informando, postando alguma informação. Agora, relacionar é você conversar com seu público, é você fazer live, é você fazer stories, é você fazer um post no feed, mas esse post é uma resposta a uma pergunta que alguém te fez, ou seja, lá nos stories, lá no seu direct, alguém te mandou uma pergunta e você pegou e precisou responder essa pessoa, ou fez um post exclusivo para responder, entendeu? Então, o ideal é que você chegue nesse nível de relacionamento, onde você ajuda sua audiência, mas de uma forma diferente, sabe? Você ajuda de uma forma mais, digamos que personalizada, né? Quando a gente tem relacionamento, as pessoas começam a confiar na gente. E se as pessoas confiam na gente, deixa eu só colocar meu computador aqui, tirar a internet, pronto. Que aí não fica aparecendo notificações. E quando as pessoas confiam na gente, elas têm coragem de comprar. Às vezes, tem gente que lança desafio baratinho, assim, nossa, quase de graça, sabe? E mesmo assim tem dificuldade de vender. Por quê? Porque não importa se a pessoa vai te pagar, né, R$1, R$10, R$50 ou R$200. Ela só vai pôr dinheiro na sua mão se ela tiver um mínimo de confiança em você. E a confiança não tem como, a gente não adquire ela de outra forma a não ser fazendo com que as pessoas nos conheçam e se relacionem com a gente, tá? Então é por isso que é importante você ter pelo menos 15 dias aí de distância da data que você quer iniciar seu desafio para você construir um relacionamento com a sua audiência, tá bom? Então vamos lá. Beleza, Sara? Já defini que eu quero começar meu desafio no dia 20, de 19 ou 20 de maio, daqui 15 dias. Vou começar hoje a estratégia de lançamento. Então, o que você vai fazer nesse dia 1 do seu pré-lançamento do desafio? Eu recomendo que hoje, no primeiro dia, né, vamos supor que você vai começar hoje, você vai lá no seu Instagram e vai fazer uma enquete. Essa enquete, ela tem que estar relacionada com o tema que você vai trabalhar no seu grupo de desafios, né? A gente já falou sobre os temas nas aulas anteriores. Essa enquete você pode fazer no Instagram, no Telegram, se você já tem um canal no Telegram onde você usa para se relacionar com a sua audiência, você também pode fazer enquete por lá, é uma ferramenta ótima, inclusive. Ou se você ainda utiliza Facebook, você também pode fazer enquete no Facebook, principalmente em grupos, né? Tem pessoas que ainda têm grupos muito ativos no Facebook e é bem bacana você colocar enquete lá e utilizar esses grupos para fazer essa estratégia também, tá? Então você escolhe qual vai ser a ferramenta que você vai utilizar, qual vai ser a mídia social, ou se você vai usar todas, né? Então, depois eu vou te mostrar um exemplo, eu vou te dar mais exemplos sobre essa enquete, mas eu vou passar agora rapidinho qual seria a estratégia, tá? Essa enquete, gente, é assim, ó. Vamos supor que você vai trabalhar com emagrecimento. Então, você pergunta o seguinte, pessoal, tava pensando aqui, na verdade, deixa eu fazer uma
dar uma dica anterior, que antecede isso. Tem muita gente que às vezes faz enquete ou coloca caixinha de pergunta no Instagram e pouca gente interage. Isso acontece porque talvez você não tenha o hábito de fazer isso lá no seu Instagram e aí de repente você, coloca uma caixinha de pergunta ou uma enquete lá. E aí ninguém responde. É como se você chegasse, por exemplo, vamos supor que você tá na rua, aí chega em você um jornalista e fala assim, o que você acha do assunto tal? E já coloca assim, não te contextualiza antes, porque que ele tá te perguntando aquilo, já chega te fazendo uma pergunta. Você vai ficar assim, que? Tá falando comigo? Hã? Tipo, né? Você vai ficar sem querer atender, sem querer responder, não é verdade? Então, às vezes, quando você simplesmente chega e joga uma pergunta lá, sem pelo menos contextualizar essa pergunta, as pessoas tendem a não responder, a ignorar. Então, para evitar isso, você vai gravar um vídeo, você aparecendo, ou então você pode fazer uma pergunta antes, fala assim, você está buscando emagrecimento? Você está tentando emagrecer? Você pode colocar só uma pergunta ou pode colocar já uma enquete aí, sim ou não? Sim. Há quanto tempo você tenta emagrecer? Um exemplo, tá? Aí você coloca assim, há menos de um ano, há mais de um ano. Aí depois você vem com a enquete, que é realmente aquela que você vai precisar para usar essa estratégia que eu vou ensinar. Que aí você vai e pergunta assim, e o que te impede de emagrecer? Qual é a sua maior dificuldade? Opção 1, saber o que e como e quando comer. Opção 2, manter-se motivado durante o processo, durante todo o processo de emagrecimento. E aí deixa essas duas opções, porque você vai saber se o seu público tem mais problemas com relação à mentalidade, à questão emocional, à motivação, ou se o seu público precisa mesmo de informação, né? E aí você deixa lá. Então, assim, as perguntas que você fez antes, ou se você apareceu explicando antes, falando, gente, eu tô aqui hoje pensando sobre a questão do emagrecimento, arruma um gancho para iniciar o assunto, sabe? Tipo, agora mesmo essa questão do coronavírus, a gente tá em maio de 2020, passando por um momento de pandemia, onde muitos canais de comunicação, sites, jornais, estão falando sobre o quanto a obesidade é um fator de risco, né? Aumenta o risco da pessoa ter complicações com a Covid-19. Então, você pode usar até esse gancho, por exemplo. Vocês viram essa reportagem, né? O quanto aí você vai printa a reportagem, eu tiro uma foto, coloca lá no seu stories. Aí você vem e fala, nossa, isso é muito sério, né, gente? Conta aqui pra mim, você tá lutando contra emagrecimento ou você tá no peso ideal? Aí a pessoa vai responder, aí você fala, tá, e tem quanto tempo, entendeu? Você vai contextualizando antes de fazer a pergunta da estratégia, que a pergunta da estratégia é, qual é a sua maior dificuldade quando o assunto é emagrecimento? E aí você dá duas opções, saber o que comer ou se manter motivada ao comer. Isso é uma opção que eu estou dando, assim, de exemplo. Você vai escolher aí qual vai ser o tema da sua enquete, tá? Eu, quando fiz meu desafio, eu usei essa questão porque eu já sabia que o meu público, a minha persona, ela não tem dificuldade em saber o que comer necessariamente. Pode até ser uma coisa ou outra, ela ter alguma dificuldade ou não ter noção do quanto aquilo atrapalha. Mas a grande parte da minha persona, como eu era coach de emagrecimento, ela tinha problema com a questão de controlar as emoções mesmo, com a questão da motivação. Então, no meu desafio, eu trabalhava muito a mentalidade. Por isso que eu perguntei assim, porque eu sabia que a maioria das pessoas ia responder que o problema era a motivação. E aí já me dava um gancho para eu começar uma série de conteúdo onde eu vou fazer um pré-lançamento do meu desafio. Gente, eu sei que eu estou falando rápido, é porque eu tô sozinha com meu neném e eu preciso passar rápido a informação pra não demorar muito, porque eu não sei quanto tempo ele vai ficar bonzinho, né? Mas tá dando pra acompanhar até aqui? Tá dando pra entender? Tô sendo clara? Só me dá um ok aí nos comentários pra eu saber. Então vamos lá. Ó, primeiro dia, você vai fazer uma enquete perguntando qual é a maior dificuldade do seu público. E você vai dar duas opções e essas opções têm que ter a ver com o método que você pretende trabalhar no seu desafio, tá? Se você vai trabalhar mais com questão de nutrição mesmo, educação alimentar, coloca coisas que vai te ajudar
né, que vai direcionar a resposta para o seu método. Ah, são seus hábitos que você nunca conseguiu mudar, ou é a questão de saber a quantidade certa de cada alimento, em cada refeição, entendeu? Meio que a gente induz a resposta aí nessa enquete. Pronto, fiz a enquete. Eu vou aguardar até o dia seguinte para divulgar o resultado, tá? Então, no dia 2, ou seja, dia 2 já tô no plano de ação de lançamento do meu desafio, no pré-lançamento. No dia 2, eu vou divulgar o resultado dessa enquete e nessa divulgação eu vou fazer um convite. Esse convite vai ser para que as pessoas acompanhem uma série de conteúdos que você vai fazer sobre aquele tema, tá? Então, por exemplo, o meu público respondeu lá que a grande maioria, né, tem dificuldade em manter-se motivado durante todo o processo de emagrecimento. Então, no outro dia, eu divulguei o resultado da enquete, peguei o Stories, cliquei lá em compartilhar o resultado, printei e postei no feed e também falei nos Stories. Tipo assim, gente, ontem eu fiz uma enquete aqui falando, né, sobre a questão da obesidade, o quanto é perigoso, vamos contextualizar para o nosso momento atual, né? O quanto a obesidade aumenta o risco para Covid-19 e no meu Instagram tem muita gente que respondeu que precisa emagrecer, que se for, que tá acima do peso, que tá há mais de um ano lutando para emagrecer e que a maior dificuldade é se manter motivado. Pensando nisso, eu decidi ajudar vocês. Então, eu vou fazer, a partir de amanhã, uma sequência de postagens aqui no meu Instagram. E eu quero te convidar a acompanhar, porque essa postagem vai te trazer muita clareza sobre essa questão do processo de emagrecimento. Eu te peço, sempre pede para a pessoa, nesse momento de divulgação do desafio, sempre peça para a pessoa participar e para ela marcar alguém que também precisa participar junto com ela, tá? Para você atrair a audiência. Entendeu? Então, você divulga, no segundo dia, você divulga o resultado da enquete, fazendo um convite para uma série de postagens de conteúdo que você vai fazer sobre aquele tema que você colocou em pauta lá na enquete, tá? Esse conteúdo você pode entregar no post, no feed, em formato de foto e texto, se você quiser, e aí você complementa lá nos stories. É muito importante, gente, que durante o pré-lançamento você esteja muito presente, que você apareça, tá? Não vale, eu sei que tem gente que tem vergonha, que tem dificuldade, mas se você não vencer isso, você vai ter dificuldade com as vendas. É muito importante que você apareça, que você esteja muito presente ali nos stories e se tiver como no IGTV, nas lives, sabe? Quanto mais, melhor. Mas as pessoas precisam te ver para se lembrar de você e confiar em você, tá? Eu configurei meu softbox aqui, nem liguei, ó. Fica melhor assim? Ai, não. Faz sombra aqui no meu óculos. Vai ficar sem mesmo. Ok? Então, vou convidar as pessoas para essa sequência de postagens e você decide o formato que você vai entregar. Se você for entregar essas postagens através de stories, é importante você criar um destaque lá no seu perfil. Se você for entregar só no feed, ok, você pode fazer foto e texto, mas aí você complementa, dá alguma dica complementar nos stories. Né? Se você tem canal do Telegram, dá alguma dica complementar em áudio lá para as pessoas se acostumarem a ouvir sua voz, a ver seu rosto, para confiar mais em você, tá? Você também pode fazer essa sequência de postagens em vídeo no IGTV, seria excelente, se você puder. Aí, ok, Sara, então beleza, defini que vai ser 7 dias de postagem sobre como a pessoa pode se manter motivada, né, para o emagrecimento. Mas o que você vai fazer nessas postagens? Que tipo de conteúdo que você vai trazer? Essa informação agora é muito importante, eu preciso que você preste muita atenção, tá? As pessoas, imagina que aqui tem uma pirâmide, né? Aqui eu tenho uma pirâmide, sendo que a base da pirâmide são ali mais ou menos uns 30% das pessoas que elas não sabem que tem um problema, não estão procurando a solução, porque elas não enxergam o problema delas como um problema, certo? Depois, subindo essa pirâmide, no segundo degrau acima da base, tem mais 30% que, ok, já sabe que tem um problema, mas tá empurrando com a barriga e não tá em busca da solução, tá?
Aí tem mais 30 pessoas, ó, 30% dessa pirâmide que são pessoas que já entenderam que tem um problema, que já estão procurando uma solução, mas elas não sabem que você existe, que você tem a solução para elas, certo? Então só aí já foram 90% de um mercado, vamos colocar no mercado do emagrecimento, por exemplo, tá? Aí, dos outros 10% que sobraram, mais ou menos uns 7% já sabe que tem um problema, já sabe que tem uma solução, já está procurando a solução, está pronto para comprar, só precisa conhecer o seu serviço, ok? E os outros 3% já sabem do problema, sabem da solução, já te conhece, já conhece o seu serviço e já está só esperando você abrir vaga. Então, às vezes a gente fica querendo muito falar com os 3% que está no topo da pirâmide, né? Gente, abriu inscrição para o desafio, a pessoa, pá, eu quero me inscrever. Só que, gente, vai ser o mínimo do mínimo do mínimo da sua audiência, do mercado em si, esses 3%. É por isso que a gente faz uma série de conteúdo antes. Por quê? Porque nessa sequência de conteúdo, você vai postar coisas que vai conscientizar as pessoas que elas têm um problema, vai informar e conscientizar elas de que o problema delas tem solução e principalmente que você tem a solução para os problemas dela. Entende? Então você para de depender dos 3% que tá pronto para comprar, que assim, apesar de serem excelentes pessoas, é a minoria, é difícil de conquistar, de achar essas pessoas, e começa a conquistar um público que vai confiar muito em você. Porque se a pessoa não estava buscando solução e aí ela descobre, nossa, quer dizer então, vou dar um exemplo do nicho materno-infantil. Tem nutricionista materno-infantil que posta muito pouco, na verdade a grande maioria posta muito pouco sobre fertilidade. Eu falo isso porque durante 3 anos eu fiquei tentando engravidar e eu não conseguia segurar a gestação. Eu engravidava e perdia as primeiras semanas. E assim, eu nunca vi nessa fase que eu estava pesquisando muito, eu não vi nada falando sobre o quanto a nutrição poderia ajudar a evitar isso, a melhorar meu organismo, a melhorar minha fertilidade, a melhorar minhas questões hormonais para eu poder segurar esse bebê, enfim. Não que a nutrição faça um milagre, mas eu tenho certeza que a nutrição ela pode ajudar, né? Inclusive a nutrição do homem, né? Porque às vezes a pessoa fica achando que é só a mulher que tem problema, mas às vezes o homem que tem péssimos hábitos tem um espermatozoide de má qualidade, sei lá, que acaba afetando na fertilidade. Então, eu não sabia que a alimentação poderia ser um problema. Então, portanto, eu não estava buscando nutricionista para me ajudar naquela fase, entende? Então, quando a Nutri, vamos supor que você quer lançar um grupo de desafios ou um grupo de apoio para tentantes. Quando você posta falando, você sabia que a nutrição do homem pode interferir no processo de fertilização? No processo de fecundação, e que uma má alimentação pode aumentar o tempo que você vai conseguir conquistar sua gravidez, um exemplo. Quando você fala isso e você foi a primeira pessoa que informou isso para aquela pessoa, caramba, ela vai falar, meu Deus, que informação. Você vai se tornar uma referência, uma autoridade para ela, porque ninguém falou isso para ela, foi só você, entendeu? Agora, se eu não faço isso, eu fico concorrendo com os outros profissionais. Por quê? Porque a pessoa já sabe da informação, ela não aprendeu com você, entendeu? Então ela vai ter muito mais critério, muito mais desconfiança, assim, vai ser muito mais difícil de comprar, embora ela esteja bem consciente de tudo, do que aquela que você educou e você ajudou antes de vender algo para ela, ok? Então é por isso que a gente faz essa série de pelo menos uma semana de postagens para atrair toda essa base da pirâmide para você aumentar a chance de conseguir lotar o seu grupo, né, com facilidade. Então, o que você vai falar nessa série? Eu sugiro fortemente, que era o que eu fazia e que as minhas alunas fazem e dão muito resultado, que você faça uma sequência sobre os 7 erros que as pessoas mais cometem ao tentar emagrecer. Então, no meu caso, eu fiz os 7 erros que impedem as pessoas de se manter firmes durante o processo de emagrecimento, tá? E aí, cada dia eu falava de um erro. Mas assim, é um conteúdo de qualidade, com foco na dor, sempre trazendo... eu não vou ficar falando só coisa de dor, coisa ruim pro meu cliente também, não. Eu vou citar a dor, vou citar o problema, mas eu também vou falar de solução. Vou dar pelo menos uma pílulazinha de solução, uma dica. Em cada post tem que ter uma pequena dica ali pra pessoa sentir que existe uma luz no fim do túnel.
Uma outra coisa que eu não posso deixar de falar é que você precisa ser muito responsável pela emoção que o seu conteúdo causa na pessoa. Ela até pode ficar assim preocupada, mas ela tem que ficar, por exemplo, preocupada sabendo que existe saída. Tá? Nunca explore o problema por si só e deixe seu leitor, seu seguidor com um sentimento ruim. Ele leu seu post e ficou pior do que ele estava antes de ler, tá? Mas eu recomendo, espero que você tenha entendido essa parte que é importante, que você faça essa sequência de 7 postagens falando dos 7 erros. O meu desafio que eu fiz para nutricionista, eu falei os 7 erros que atrapalham as nutricionistas de conseguir captar clientes. Então eu peguei e falei sobre, por exemplo, um dos erros é querer receber antes de dar. E aí lá no texto eu expliquei que dar e receber é uma lei universal, né? As pessoas, isso assim, é um fluxo do universo, né? Quando você entrega algo de valor, não necessariamente aquela pessoa que recebeu aquilo de graça vai trazer algo de volta para você receber, mas o próprio universo se encarrega disso. Né? Por quê? Porque quando a gente faz algo de bom pelas pessoas sem cobrar nada por isso, sem esperar nada em troca, a gente ativa um gatilho chamado reciprocidade na mente delas. Então, quando elas puderem comprar ou se elas estiverem procurando algo, elas vão lembrar de você porque você fez algo bom para elas antes de cobrar algo, antes de ter uma relação comercial, né? Por exemplo, você que tá aqui me assistindo, que nunca comprou nada da Realiza Nutri, nunca comprou nada de mim, eu acredito que se esse conteúdo, se você pegar, aplicar e ganhar dinheiro com isso, você vai ter muito mais confiança de querer comprar um curso meu, uma mentoria minha, do que de outra pessoa com quem você não aprendeu nada, né? Então, lá nesse texto eu expliquei sobre essa questão da reciprocidade, que é importante postar conteúdo gratuito, que a maioria das nutricionistas achavam que se colocasse conteúdo as pessoas iam perder interesse na consulta, só que isso não acontece. Então eu tentei convencer as pessoas da importância de primeiro dar algo de graça para a audiência, né, fazer um marketing, estar presente ali dando conteúdo de qualidade, para depois querer que as pessoas viessem até ela procurando para comprar algo dela. Entendeu? Então foi mais ou menos assim, eu falava de um problema, contextualizava aquele problema, mas eu também dava um passo a passo de como a pessoa poderia começar a sair daquele erro, tá? Um passo a passo não, uma dica simples, tá? Nesse momento aqui não precisa se aprofundar na solução. Só é importante você mostrar que existe solução, para a pessoa não ficar se sentindo mal, ok? Dúvidas? Então, o que eu fiz até agora? Eu vou recapitular. Dia 1, enquete perguntando sobre a maior dificuldade. Eu vou dar 2 opções que tenham a ver com aquele assunto que eu que quero trabalhar aquele assunto, né? A pessoa que vai me falar o que ela quer, não. Eu vou colocar 2 respostas que as 2 vão levar para o meu conteúdo que eu quero trabalhar no desafio, tá? Dia 2, eu vou compartilhar o resultado da enquete e convidar as pessoas a participarem da semana, né? Da semana do emagrecimento, ou de uma sequência de postagens, ou de um workshop, pode chamar como você preferir, tá? E aí você vai fazer nessa postagem de convite um call to action, que é uma chamada para ação, pedindo para a pessoa marcar o máximo possível de outras pessoas para participar com ela, para acompanhar esse conteúdo junto com ela. Aí você vai iniciar o conteúdo. Então esse conteúdo vai ser uma sequência de pelo menos 7 erros, onde nesses erros você vai falar, né, o que a pessoa tá fazendo de errado, que ela não tá conseguindo o objetivo dela, e sempre dá ali uma luzinha no fim do túnel, um pouquinho da solução, porque a solução mais completa você vai entregar na live e no seu grupo de desafios. Vai ter live, hein, gente? Tem que fazer. Ok, até aqui, né? Aí a gente vai pro dia 10. Então aqui eu já fiquei 2 dias antes, mais uma semana fazendo as postagens dos 7 erros consecutivamente. E aí eu tô no 10º dia de pré-lançamento. Nesse 10º dia, vamos supor que você finalizou hoje, falou sobre o 7º erro que a pessoa cometeu. Lá no final da postagem, você vai avisar que daqui 1 dia, daqui 2 dias, você vai fazer uma live aprofundando mais sobre esse conteúdo que você postou nessa série de 7 dias, tá? E aí, então, você vai postar esse convite no dia 8, né? Depois do 7º erro, o próximo post vai ser o convite para essa live, para uma aula ao vivo. Essa live pode ser nas redes sociais, pode ser num local fechado como o Zoom, ou pode ser no YouTube.
né? Eu recomendo que faça no Instagram também, independente se você vai usar além do Instagram o YouTube ou o Zoom, eu recomendo que você também faça no Instagram. E aí o tema dessa live ou dessa aula precisa ser como conseguir conquistar o que o seu cliente quer, qual é a solução, uma solução mais completa. Por quê? Porque na sequência de 7 erros, eu conscientizei as pessoas do problema e conscientizei as pessoas que têm um problema e têm a solução. Mas na live eu vou mostrar que eu sou a solução, entende? Então é por isso que você tem que colocar como tema a solução de uma dor ou como conquistar o desejo principal. Então, como conseguir um emagrecimento definitivo? Como eliminar o efeito sanfona, entendeu? Algo assim, algo mais complexo. Agora eu não vou falar de erro mais, eu vou focar só na solução, eu vou dar dica de verdade. E pode dar conteúdo sem dó, tá? Esse conteúdo vai ficar lá só por 24 horas, se você fizer no Instagram, não vai impedir da pessoa entrar no desafio, então dê um conteúdo de muita qualidade para a pessoa falar, uau, se o conteúdo gratuito dela é assim, imagina o pago, né? Então a ideia é essa, tá? E mais uma vez, quando você divulgar o tema, dia e hora da live, você precisa colocar no call to action, ou seja, no finalzinho da sua legenda, pedindo para a pessoa marcar alguém que não pode perder essa live junto com ela, para assistir a live junto com ela. E aí você pode até argumentar que quando a gente está em busca de um objetivo, se você tiver alguém do seu convívio que está buscando o mesmo objetivo que você, fica muito mais fácil continuar e tal, tá? Que aí incentiva as pessoas a compartilharem, marcarem outras pessoas para aumentar a sua audiência, ok? Tranquilo até aqui? O que vocês estão achando até agora? Me dá um feedback aí. Tá tranquilo? Tá dando pra acompanhar? Eu sei que eu tô falando um pouquinho rápido, mas vai ficar salva a live, pode rever depois. Quem chegou agora atrasado também pode rever a aula depois, tá? Então vamos lá. No 11º dia de lançamento é o dia da live. Então você realmente vai fazer agora o lançamento. O que é o lançamento? É você disponibilizar, abrir as inscrições para o seu grupo de desafios, tá? E onde que você vai abrir essas inscrições? Na sua live. Então você atraiu a audiência para essa live e na live você vai informar. Logo no início da live é importante você falar: gente, fiquem até o final, porque vocês vão ficar surpresos com algo que eu vou postar, que eu vou falar, que eu vou lançar, que é uma super novidade. E quem tiver aqui na live vai ter uma vantagem, vai ter um presente, tá? Então você já faz isso no início da live. Aí você dá o conteúdo que você preparou, né, com a solução, com como conquistar tal coisa, tantos passos para conquistar tal coisa, aquilo que realmente, se a pessoa aplicar, ela já vai ter resultado. E no final da live, você vai falar que está abrindo. Aí você contextualiza, fala, olha, já tem uns 10 dias que eu tô conversando com vocês aqui nas redes sociais sobre esse assunto. É um assunto muito importante, tem muita gente que tem dificuldade. Eu recebi muitos comentários no direct, pode falar à vontade disso, porque ninguém vai saber quantas pessoas te chamam no direct. Tem muita gente no direct me pedindo ajuda. E vocês podem até contextualizar com o momento da pandemia, né? Uma forma que eu encontrei de ajudar mais pessoas nesse momento que a gente está vivendo, de crise econômica, né, de pandemia e tudo mais. E eu decidi abrir um grupo aonde eu vou ajudar aí você vai falar quem é seu público-alvo, sua persona, a conquistar o quê, em quanto tempo, entendeu? Você vai falar que o seu desafio é para ajudar, por exemplo, mulheres a emagrecerem até 5 quilos nos próximos 30 dias dentro desse grupo, entendeu? Algo assim, bem específico, para a pessoa ter clareza do resultado que isso vai trazer para ela. Não adianta postar, por exemplo, a gente vai fazer o desafio low carb, e você não deixar claro para a pessoa qual é o benefício que essa dieta low carb vai trazer, né? Às vezes eu sei que é óbvio pra gente, mas pro público às vezes não é. Então tem que falar um resultado. E sempre que, se você for falar de algum resultado que envolva, por exemplo, emagrecimento, mudança de hábito, alguma coisa assim, que não tem como você garantir o resultado, você usa a palavrinha até, antes da promessa, entendeu? Até 5 quilos. Porque se ela emagrecer 0 é até, né? Você não prometeu os 5 quilos redondos, você prometeu até. Então vai depender também, né, da resposta que a pessoa vai dar ao estímulo que você vai estar postando lá no grupo,
E aí, então, nesse final de live, você falou, né, direitinho sobre o que você está fazendo, né, dessa forma que eu falei. E aí você faz alguma promoção para quem estiver na live para usar o gatilho da escassez. Por exemplo, se você que está aqui agora assistindo esse vídeo fizer a inscrição ainda hoje, você vai ganhar 30% de desconto. Ou então você vai ganhar uma consultoria, uma mentoria individual, uma sessão individual comigo que custa tantos reais. Eu vou te dar de presente porque você está aqui acompanhando esse conteúdo comigo. Então, se você fizer a inscrição hoje, e você que tá aqui na live, entendeu? Então, os 10 primeiros vão ganhar tal coisa. É muito importante colocar isso porque gera escassez. As pessoas não gostam de perder nada, né? As pessoas detestam perder alguma coisa. Já viu que na Black Friday, às vezes a gente compra coisa que não precisa só porque a gente não quer perder a oportunidade de comprar mais barato, ganhar alguma vantagem? É algo assim que é instintivo, é um gatilho mental. Então, usa isso a seu favor, tá? No final da live, fala que quem que tava lá, ou quem se inscrever até meia-noite, naquele dia ainda, ela vai ganhar alguma vantagem, para a pessoa querer muito, né, ganhar essa vantagem. E aí você dá início às inscrições, aí a gente começa a etapa de venda, que a gente vai falar na próxima live, tá? Porque essa etapa de venda, ela é bem delicada. Às vezes as pessoas acham que o lançamento já é a venda, e não é, porque aqui a gente não tá vendendo um produto digital, que tem uma página de vendas pronta, um vídeo de vendas pronto, um funil, né? A gente tá usando o marketing mais simples possível, de forma orgânica, para quem realmente está começando no mundo online. Então, não pode ser algo que a pessoa lê sozinha lá e decide se compra ou não. Até porque eu imagino que você ainda não tenha tanta habilidade assim com copy, né? Então é importante seguir alguns passos no momento da venda, porque aí, na hora que você falar que as inscrições estão abertas, você vai receber uma chuva de gente te chamando lá nos stories, ou no direct, no seu WhatsApp, querendo saber a clássica pergunta, né? Como funciona? Né? Qual o valor? E você precisa estar treinada para responder isso e evitar perder cliente, tá? Então, na próxima aula eu vou te dar o passo a passo de como você vai conduzir essa conversa para converter interessados em clientes. Até aqui eu tô te mostrando como que você atrai pessoas interessadas, audiência, para ouvir a sua proposta. Não quer dizer que todo mundo que você atrair vai comprar, tá? Porque vai ter gente que vai estar no momento, vai ter gente que não vai estar no momento. Você tem que ter muita clareza disso. Aí a conversão ela vai acontecer com daqueles que você atraiu, uma porcentagem vai se interessar, dessa porcentagem que se interessar vai ter um outro percentual que vai realmente comprar. Então é um processo, né, de funil mesmo. A boca do funil é os posts, né, a sequência dos 7 E's. As pessoas vão acompanhando e vão indo pro fundo do funil. Quem vai pra live, ela já tá ali no meio do funil, né, já tá mais interessada, mais engajada com você. Quem vem pro finalzinho, pra boca do funil, que é quem te pergunta, nossa, eu quero participar, como eu faço? Essa pessoa tá no fundo do funil, ela tá pronta para comprar. Então aí você tem que saber usar as estratégias certas para não perder essa oportunidade. Eu vou ensinar na próxima aula, tá? Até aqui, então, eu falei que são 15 dias para lançar o seu grupo, né? E a gente parou aqui no dia 11, que é o momento das inscrições. Você vai fazer a abertura das inscrições, vai informar que você tá lançando o grupo. Até aqui, nos posts que você fez antes, você não falou nada de venda. Você só estava ajudando, só estava relacionando. Agora que a gente vai começar a falar de venda, tá? Então, eu coloquei alguns exemplos de enquete. Por exemplo, quem trabalha com, como se diz? Quem trabalha com nutrição materna infantil, né? Vamos supor que a pessoa quer vender um grupo de introdução alimentar. Você pode fazer uma enquete assim: mãe, qual a sua maior dúvida com relação ao processo de introdução alimentar? Né, o que oferecer, ou a quantidade que seu filho tem que comer, ou então você pode perguntar em que fase a pessoa tá, né, passando. Mãe, quem aqui já começou a introduzir alimentação complementar no bebê, ou quem ainda vai começar? Que aí você vai conversar com quem ainda vai começar, né? Dificilmente você vai vender para quem já começou. Pode ser que dê certo, mas geralmente é quem vai começar. Do nicho de emagrecimento, eu falei aquela opção, né? Qual a sua maior dificuldade? Saber o que e quanto comer ou se manter motivado?
Então você vai ver aí com relação ao seu nicho, né? Quais serão as duas perguntas. Sobre a série de 7 erros, geralmente você coloca questões tipo assim, que você acha que atrapalha mesmo, sabe? Por exemplo, o que atrapalha uma pessoa emagrecer? Aí você pode colocar algo do tipo, quer ver? Deixa eu pegar um exemplo aqui para eu mencionar. No caso de emagrecimento, ó, peguei um exemplo aqui que foi de uma aluna minha, inclusive, que aplicou essa estratégia e ela colocou assim: primeiro erro, foco na meta total. Aí ela explicou, por exemplo, uma pessoa que precisa emagrecer 10 quilos, ela só fica olhando para os 10 quilos. E aí, quando ela perde meio quilo, ela não se motiva, né? Então, isso atrapalha, é algo que atrapalha a motivação dela. Se ela colocar uma meta semanal, por exemplo, eu vou perder meio quilo por semana, ela vai ficar muito mais motivada, muito mais disposta a dar continuidade do que quem olha para os 10. Um exemplo, eu não lembro exatamente o texto, mas foi algo assim. Erro 2, comer ao invés de se alimentar. Aí ela falou que a maioria das pessoas que não conseguem veem a comida somente como uma fonte de prazer. E aí ela tem resistência quando o assunto é realmente nutrir o corpo. Ela não quer comer as comidas mais saudáveis, que são menos calóricas, né? Comida de verdade. Então, você tem que pensar na nutrição da sua célula e não somente na satisfação, né, dos seus, enfim, na sua satisfação, na questão da fonte, de usar a comida como fonte de prazer, algo assim, sabe? Eu não lembro exatamente. Ó, não pensar como uma pessoa magra, um terceiro erro. Aí ela descreveu direitinho, né, como seria o que uma pessoa magra pensa, entende? Então ela fala o erro aqui, mas ela dá uma solução, uma luz no fim do túnel, uma dica, uma sacada para a pessoa na legenda. Quarto erro, querer emagrecer para agradar aos outros. Quinto, achar que a atividade física é sua inimiga. 6, acreditar que é difícil emagrecer. E 7, esquecer do que realmente importa. Esses foram os 7 erros. Aí o próximo post foi, anota aí, hoje tem live, dia tal, tal hora, né? E o tema embaixo. E o último post, que foi o 9º post, foi sobre as inscrições abertas. Entendeu? Um exemplo de introdução alimentar. Essa aqui também foi outra mentorada minha que fez e deu muito certo. Aí ela tava falando, né, que um dos erros, ó, é começar antes do 6º mês. Aí ela explica o porquê, né, como que analisa os sinais de prontidão e tudo mais. Depois, liquidificar, peneirar ou deixar a consistência muito mole. Acreditar que a criança não gosta do alimento. Esperar que o bebê coma grande quantidade. Experimentar a comida do bebê, onde ela fala sobre tempero, né, que a mãe sempre vai achar a comida do bebê ruim, porque é sem sal e tal. Dar alimentos inadequados à criança. Aí ela fala sobre introdução de açúcar, de café, de temperos industrializados, nanã. Monotonia alimentar. Aí a chamada para live que ela utilizou foi assim: conversa com especialistas sobre como acertar na introdução alimentar. Aí colocou o dia e horário da live. E depois ela postou que estava com inscrições abertas para o desafio, que tinha como tema 30 dias para acertar na introdução alimentar. Então, entendeu? Ela conscientizou as pessoas que elas estavam errando, ou o erro que a maioria comete, tipo assim, já colocando na pessoa que um medo dela não cometer também o mesmo erro, né? Não faça isso, porque está errado. Gerou a conscientização e depois propôs uma solução onde ela iria dar realmente a garantia de que a pessoa ia acertar na introdução alimentar, entendeu? Foi um sucesso também, tá? Só uns exemplos para você entender, mas aí você vai adaptar isso para o seu nicho. Quem está no meu curso faz parte de um grupo. A gente tem uma comunidade no Telegram e aí, através da comunidade, as pessoas podem postar o que elas estão fazendo, tirar dúvidas, né? Então é bem legal porque uma dá dica para outra, uma ajuda a outra, eu também dou minha sugestão. Às vezes as pessoas têm dificuldade na hora de colocar isso no papel e quem é aluno tem essa possibilidade de tirar dúvida assim de forma mais personalizada. Caso você não queira, né, por exemplo, se você não quiser comprar o curso, até porque eu tô dando o curso aqui de graça, mas quiser essa atenção, essa análise aí no seu processo de lançamento do seu grupo, você pode contratar uma sessão de mentoria avulsa. É como se você estivesse fazendo uma consulta, né? A consulta que você faz com seu paciente, que ele, tipo, compra 1 hora na sua agenda, você pode comprar 1 hora da minha agenda e a gente conversar especificamente, de forma bem pontual,
sobre o seu desafio, tá? Então, se tiver alguma dificuldade nesse processo, me chama, me procura que a gente pode marcar um horário. Mas, geralmente, esse passo a passo aqui, gente, funciona muito bem, tá? Muito bem mesmo. Pronto, Sara, ainda falta 3 dias. Falei até o dia 11, né? Então, vamos falar do 12º ao 15º dia. Nesses 3 dias que você vai ficar com inscrições abertas, Sara, 3 dias, só 3 dias? Sim, só 3 dias. Tem gente que quer ficar 1 semana, 2 semanas com inscrições abertas. Não faça isso, tá? Por quê? As pessoas tendem a procrastinar. Então, lembra que eu falei que a escassez é um gatilho mental? Quando você coloca um prazo curto para a pessoa tomar a decisão de comprar, você está colocando uma escassez de tempo. Ela tem um tempo limitado para comprar. Então, eu acho que 3 dias, se você fez muito bem esse trabalho de pré-lançamento, realmente esteve presente, interagindo, 3 dias é suficiente para a pessoa decidir se ela quer ou não participar do seu desafio, tá? Então, do 12º dia até o 15º, você vai ficar focada nas inscrições. Eu recomendo que você faça muitos stories mesmo, convidando as pessoas para o desafio, falando, né, sobre o desafio. Se você já tiver depoimento de cliente, já coloca, compartilha também depoimento de cliente, vai salvando nos destaques aquilo que você acha que é importante ficar salvo lá, para você não ficar postando as mesmas coisas muitas vezes. Faz contagem regressiva, falta 3 dias para início do desafio, faltam 48 horas, você vai conseguir finalmente emagrecer e tal, sabe? Vai fazendo essa movimentação, coloca muita energia nesses 3 dias. Fala quantas pessoas já se inscreveram. Nossa, o grupo já tem 10 pessoas, já tem 20 pessoas, falta 5% para acabar as vagas. Faltam apenas 3 vagas, vai acabar, sabe? Fazendo bastante movimento mesmo nas suas redes sociais. Informa lá nos stories, gente, ainda dá tempo de participar, ó, temos apenas 2 vagas, então vai acabar domingo as inscrições, mas ainda dá tempo, me chama no direct e tal. Aquele barulho mesmo, para as pessoas ficarem pelo menos curiosas para saber o que é isso que você tá falando, se ela não acompanhou, né, tudo desde o início. E é importante você continuar nesses 3 dias, além de fazer esse barulho para as pessoas se inscrever, você continuar dando dicas nos stories, ou no feed, ou de preferência também no IGTV, e fazer live também. Mas aqui, no caso, você não vai falar de erro mais, você vai falar de dicas mesmo, tá? Você dá uma dica bem legal e no final você fala, olha, gostou da dica? Vai ter muito mais lá no grupo de desafios que vai iniciar. Então, sempre no finalzinho do conteúdo que você postar do dia 12 ao dia 15, você vai fazer uma call to action pedindo para a pessoa te chamar no direct para conhecer sobre o grupo de desafios, porque lá vai ter muito mais daquilo que você mencionou no seu post, tá? Então, esses últimos 3 dias aí de lançamento é para fazer realmente bastante barulho para atrair as pessoas para o seu direct e lá você vender, ou para o seu WhatsApp, tá bom? Então é isso. Deu para entender o processo? Sei que eu falei rápido, peço perdão. Tô com a minha criança aqui, tô correndo para ela não atrapalhar. Meu esposo precisa sair também daqui a pouquinho, ele não saiu para eu conseguir dar aula, porque ele tava aqui, né, atrapalhando. Mas eu falei tudo que é importante você saber para fazer o lançamento do seu grupo. Como tarefa, então, o que você vai fazer? Você vai definir a data de início do grupo, lembrando que você precisa de pelo menos 15 dias dessa data, né, antes de antecipação a essa data, para você fazer esse período de relacionamento. Depois você vai definir qual vai ser o tema da sua série de conteúdo. E com base no assunto que você quer falar nessa série de conteúdo, você vai definir a pergunta que você vai usar na enquete, tá? E depois você vai elaborar esse conteúdo de 7 dias, porque se já ficar tudo claro na sua mente, você consegue conectar um conteúdo no outro, que vai conectar com a live, sabe? É muito melhor já deixar ele prontinho, todo o conteúdo que você vai postar, inclusive o tema da live, pra você não se perder e falar da mesma coisa, ou falar coisa que não tem nada a ver, sabe? Porque aí você tem clareza do processo e você fica mais tranquilo, tá? Essas são as tarefas para você fazer aí. E aí daqui na quarta-feira, às 10 horas da manhã, eu volto aqui numa outra live para te falar sobre como responder essas pessoas que vão ficar te chamando no privado querendo saber mais sobre o seu grupo de desafios. Tá bom? E aí, gente, gostaram da live de hoje? Quem curtiu, me dá um feedback aí nos comentários.
Deu para entender, deu para pegar uma confiança, assim, nossa, agora eu sei o que que eu preciso fazer para lançar o meu grupo. Adorou, Maíra, obrigada. Que bom, gente, fico feliz. Apliquem, tá? Vocês estão recebendo aqui um presente mesmo, que é um conteúdo que dá resultado. Eu tenho quase 200 alunas no meu curso, todas têm resultado com esse passo a passo e eu tô doando aqui para você. Então, aplica o quanto antes, que vai sair do ar na sexta-feira. E aí, se você quiser saber mais de conteúdos assim, segue lá no Instagram se você ainda não segue. Quem já tá lá, continua lá comigo, firme e forte. E vamos que vamos, gente. Vamos fazer acontecer, né? As pessoas estão precisando da nossa ajuda. Eu tenho certeza que através do seu grupo você vai poder fazer a diferença na vida de muita gente. E além de se ajudar, né? Uma nova fonte de renda, utilizando a internet a seu favor, né? Então, dou meu total apoio aí para que você realmente tenha resultado com essa forma de trabalhar, tá bom? Um beijo. Se tiver dúvida, posta aqui nos comentários ou me manda lá no direct, que aí a gente traz para as próximas lives, ou até mesmo eu gravo próximos vídeos aqui pro canal, tá bom? Espero aí seu comentário, sua dúvida e um abraço e até quarta-feira às 10 horas da manhã, tá bom? Tchau, tchau.